sim, sim, existem pessoas que são diferenciadas. Existem pessoas que são singulares. Aliás, eu considero que todos nós somos singulares, todos nós temos as nossas próprias peculiaridades. E quando se fala de verdades, a verdade de cada um. Você já parou para pensar que cada um de nós tem suas próprias verdades? Um dia eu me parei refletindo, me parei pensando, eu que gosto tanto de livros, eu que gosto tanto de leituras, né? Eu penso até que eu adquiro muitos livros dos quais muitas vezes não dou contas. Então, seguramente eu tenho vários livros ainda lacrados que eu vou ler. Além de mais uns 10 que eu estou lendo e mais uns 100 que eu quero ler, em síntese, né? Mas eu parei um determinado dia e refleti a seguinte coisa, e que eu quero aqui compartilhar com vocês. Quando eu olho para uma estante de livros, por acaso a estante que está na minha frente, aqui e agora, né? Eu parei um dia a refletir, eu disse, meu Deus, tem livros que eu considero para mim um tesouro. Existem livros que para mim são um tesouro absoluto. E aí mentalmente eu fiz uma viagem, mentalmente eu fui até o Japão, mentalmente eu fui até a Rússia, mentalmente eu fui até alguns países árabes, mentalmente eu viajei em toda aquela região da Europa, e digo, meu Deus, quantos bons livros existem no Japão, na Rússia, na Europa, nos Estados Unidos. Quantos bons livros existem? E eu aqui apegado com este ou com aquele livro. E aí, de fato, eu fui aprofundar a reflexão de que a minha verdade, ela é somente minha. Quando eu compartilho aqui com vocês muitas das minhas verdades, eu chamo a atenção para dizer que não são apenas para reflexão, são apenas para reflexão em conjunto, para a gente pensar juntos, mas não são leis, não são regras. Então, cada um de nós tem a sua própria verdade. E não há como a gente interferir, sem que o outro permita, na verdade do outro. Não é legal, não é honesto a gente intervir no mundo do outro, na verdade do outro. Lembra que eu questionei aqui uma certa feita se você vive no mundo ou se o mundo vive em você? Então, se o mundo vive em mim, o meu mundo todo ele recheado de coisas e de interesses que somente eu sei o valor que eles têm. Ninguém mais sabe. Ninguém sabe das minhas verdades, somente eu sei das minhas verdades. Então, como pode alguém querer vir e meter o dedo nas minhas verdades? Do mesmo jeito, eu não posso chegar absolutamente e querer meter o dedo na verdade dos outros, se cada um tem sua própria verdade.
E não é assim. Você adora comer um tipo de comida, eu não gosto, eu gosto de outro. Cada um tem um paladar, cada um tem um olfato diferente um do outro. Imagine as percepções subjetivas da alma. Imagine a capacidade de percepção diferente, né? Existem coisas que eu jamais teria condição de fazer nesta encarnação. Eu digo coisas, determinadas profissões, mas elas existem. Ainda bem que elas existem, porque nós necessitamos de todas as profissões. Quando eu vou fazer, por acaso, algum exame complexo de ressonância magnética, eu imagino quem foi que extraiu do fundo da Terra o metal que fez o parafuso para aquela máquina. Quem construiu o parafuso para aquela máquina? Quem desenhou aquela máquina no primeiro momento? Quem construiu a parte de plástico? Quem foi no fundo dos oceanos buscar o petróleo para fazer o plástico, para fazer a máquina? Então nós percebemos que a verdade de cada um ela é absoluta. Absoluta aí, entre aspas. Nós somos individualmente, cada um uma verdadeira biblioteca, nós temos cada um de nós um verdadeiro currículo, que é nosso, é particular. O meu currículo não serve para você, o seu currículo não serve para mim. E nós nos deparamos, quando eu citei o exemplo do livro, que é a minha verdade. E essa minha verdade, ela não pode ser contestada por quem quer que seja. Ela pode, no máximo, ser colocada sob adjúdice, ela pode ser julgada, ela pode ser avaliada, mas é a minha verdade, da qual eu não devo carregar comigo nem vergonha, nem nenhum sentimento negativo. Até porque sentimentos negativos só trazem mal para aquele que carrega. Então devemos nos permitir compreender as nossas verdades e a partir daí respeitar muito a verdade do outro. Porque nós somos absolutamente diferentes. Eu sugeri, vou repetir aqui para vocês, o livro de Diferenças Não São Defeitos, são apenas diferenças. Esse livro é um livro espírita, psicografado por, salvo engano, Vanderlei de Oliveira. O espírito eu não me lembro aqui quem é agora, mas é simples, diferenças não são defeitos. Ajuda muito a gente a pensar que cada um é como é. Não adianta você querer que um tomate seja uma laranja. Nasceu tomate, talvez permaneça tomate a vida inteira. Existe laranja que quer ser uma jaca, mas para ser uma jaca tem que passar por uma metamorfose. E aí eu sugiro a leitura do livro Mutante. Mutante é um livro escrito por Pierre Vaillancourt, o nosso querido Pierre Vaillancourt, francês, naturalizado brasileiro, psicólogo, presidente da Unipaz do Brasil e que desencarnou tem uns 2 anos. Mutante, em que ele diz que nós precisamos fazer mutações em nossa vida, não apenas mudanças. Mudanças são muito poucas, mas mutações. Então nós vamos chegando à conclusão de que a minha verdade só serve para mim. Não serve para o outro que está aqui ao meu lado. É a minha verdade. A sua verdade só serve para você. E aí nos dá uma dimensão do quanto nós devemos respeitar os outros, porque nós também queremos ser respeitados. Do quanto nós devemos respeitar a individualidade do outro, para que a nossa individualidade também seja respeitada.
Como eu falei em verdade absoluta, eu coloquei entre aspas, onde está a verdade? A verdade absoluta só está no onipresente e onisciente Deus, que é a onisciência e a onipresença. No mais, todas as nossas verdades são relativas, porque elas vão se alterando no curso da nossa existência, tanto a existência carnal, corpórea, quanto na existência extrafísica, ou seja, como na existência espiritual. Nós vamos nos transformando, nos alterando. Então é fundamental a gente respeitar o outro e não querer que o outro seja igual a nós, porque ele é ele, você é você. Nós podemos juntos, né? Podemos juntos fazer grandes coisas. Podemos juntos, onde existe aquela interseção, fazer coisas maravilhosas, construir coisas boas. Mas precisamos respeitar as diferenças. E, na medida do possível, se empenhar para amar ao máximo o outro. Mas atenção, amar a você em primeiro lugar. Não é egoísmo, não, é amar. O auto-amor. Busca aí que você vai encontrar um outro vídeo que eu trato sobre o auto-amor. O auto-amor é você aprender a se auto-respeitar, é você fazer o exercício de inflexão e de reflexão com você mesmo, para você depois compreender o outro. O que acontece quando você chega num gabinete de um médico, no consultório? Ele pergunta o que é que você está sentindo, não é? E por dedução, ele lhe prescreve uma medicação. Mas é claro que essa medicação pode funcionar ou não. Quando ele quer algo mais profundo em termos de diagnóstico, de observação, ele lhe pede um exame. Mas, ainda assim, contudo, todavia, porém, pode ser que... Então nós temos que ter um respeito muito grande por todos aqueles que querem contribuir conosco, contribuir com o nosso crescimento. E nós temos que respeitar bastante o nosso limite, o limite do outro. E entender que cada um tem a sua verdade. Nós temos que respeitar isso. Verdade absoluta só Deus possui. Nós somos apenas estudantes da vida. E olhe que somos estudantes que relapsos. Faltamos a aula, ficamos colando, queremos passar, mesmo sem ter estudado o necessário o suficiente. Mas essa é a nossa história, esse é o nosso currículo, né? Aí eu volto a repetir a lei de Muricy, né? E cada um que cuide de si, porque a vida nos cobra individualmente. A vida tem a nossa ficha individual. Levanta o fichário e vê toda a nossa história, presente e pregressa. E aí nós vamos saber o que nós vamos ser no futuro. Futuro bem próximo. O tempo de Deus é assim. O futuro, o passado e o presente se encontram no mesmo momento. Hoje. Hoje é o tempo de Deus. Então faça hoje, não deixe para fazer amanhã. Faça hoje o amor. Não adie o amor. A vingança, o ódio, a raiva, deixe para amanhã. E todo dia você diz, eu vou deixar para amanhã. Use aquela técnica que é utilizada pelos alcoólatras anônimos. Só por hoje
não sinta raiva. Só por hoje, não se entristeça, não se aborreça. Você lembra daquela sabedoria dos 3 macaquinhos, né? Não ouça coisas feias, não veja coisas feias e não fale coisas feias. Sabedoria milenar japonesa. Ele deixa um abraço amoroso de muita paz, muita paz. E cuidado com sua verdade, só serve para você.